diariamente. Quem ouviu essa série, lembra que nós falamos aqui, basicamente um mês, sobre como Jesus comunicava. Jesus é o mestre por excelência, que nos ensina constantemente como comunicar bem. Depois nós tivemos uma outra série sobre o movimento da graça. Foi a que acabou recentemente. E agora, vamos começar essa série sobre alinhar rumo ao futuro. E essa introdução que eu estou fazendo aqui, não há futuro sem passado. Não há como viver um presente e ter um futuro próspero sem um passado bem resolvido. Não há como ter um presente e ter um futuro próximo sem resolver certas pendências que muitas vezes nos prende. Às vezes insistem em ficar com a gente parecendo que estamos caminhando carregando uma bola, um chumbo na nossa perna, no nosso tornozelo. E o propósito de mensagem como essa, e hoje, por exemplo, é para que possamos analisar, é para que possamos olhar também no retrovisor o passado, que muitas vezes está atrapalhando, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade com o novo. Tem gente que tem muita dificuldade com o novo. E o novo, às vezes, nos assusta mesmo. Isso é normal. Porque a gente tem como hábito, acostumado numa zona de conforto, quando você fala assim, tem que fazer isso, você fica assim, meio que travado. Vou te dar um exemplo, né? Eu estou a estudar inglês, já tenho próximo de 5 anos. E agora que já estou perdendo, sabe, aquele chumbo na perna, de às vezes ver um estrangeiro e eu ter coragem de conversar com ele. Mas, quando vocês estavam vendo aí, o pastor Ené foi lá para a Inglaterra estudar. Por quê? Se você pode estudar inglês aqui em Portugal e aprender aqui. Mas justamente por causa de algo a mais que eu fiz, para quê? Por causa do chumbo. Lá, quando te coloca dentro de uma sala que só tem inglês, você tem que se virar nos 30. Tem como se agarrar em muleta nenhuma. E é por isso. Então nós temos essa dificuldade. Às vezes você tem até uma ferramenta para usar, mas você está tão acostumado a usar aquela coisa antiga, aquela ferramenta antiga, que quando você fala assim, irmão, deixa de quebrar essa parede na porrada e passa a usar um martelete. É melhor para você. Você vai quebrar isso com mais rapidez e habilidade, mas você às vezes está preferindo o martelo com a ponteira ainda. Por quê? Porque você acha que não vai conseguir usar um martelo elétrico. Então nós temos a dificuldade às vezes de entender isso. E nós, a propósito aqui na igreja, nós estamos trabalhando essa questão do alinhar a igreja esse ano com essas 4 palavras. Para quê? Porque você vai ver e vai participar comigo de um crescimento explosivo que vamos ter aqui na igreja, e você vai entender que valeu a pena aquilo que nós estamos fazendo. Quem entendeu essa introdução, diga amém. Então não podemos rumar a um futuro de sucesso sem que o passado fique resolvido. Você tem que aprender, e é libertador. É libertador. Quando você chega e você fala assim, eu aprendi a fazer algo novo. Aprendi a fazer algo que eu não estava acostumado a fazer. Eu só sabia fazer daquele jeito. Agora eu estou fazendo algo diferente. Quem teve a experiência de dirigir o carro sem ou o marido ou a esposa de lado, ou alguém que treinou você pela primeira vez, você saiu sozinho, sabe? Você entrou no trânsito assim, você fala, uau, cheguei em casa vivo. Não bati ninguém? Ai, que gostoso, que liberdade. Sabe? Aprendi a dirigir. Quem já fez a primeira viagem? Você marcou assim, olha, está 200 quilômetros para frente e eu vou ter que ir lá. Agora não tem ninguém para fazer favor e você pega o carro. Estou falando de coisas muito simples, mas para quem já passou por esse processo sabe quanto isso é importante. E é isso que nós estamos vivendo. Isaías capítulo 43, o verso 25 diz assim, sou eu mesmo, aquele, o Deus que nós estamos servindo, ele diz assim, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões,
por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Você pode ler esse versículo? Está na tela? Vamos lá, 1, 2, 3, vamos? Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que é isso que você tem que tomar posse nessa manhã. Diga graças a Deus. Eu, somente eu. O verso de número 25 diz assim: por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Por que então que você anda carregando um chumbo de culpa sobre você mesmo depois de você ser crente? Se o Deus que nós servimos tem uma promessa para você. O lugar do pecado na nossa vida é no passado. Diga lá, o lugar do pecado é no passado. Ficou lá. É lá que Deus quer colocar os nossos pecados. É lá que ficou. Você era, não é mais. Você fazia, não faz mais. Porém, o pecado que fica para trás é o pecado que é o quê? Confessado. Quando você confessa, quem aceitou Jesus aqui, diga amém. Pastor, eu confessei, mas tem certas coisas que às vezes que você ainda esconde. Você precisa de ajuda, você precisa de um discipulador, de alguém. E atenção, tá? Para você que quer um discipulador aqui, você que já é crente, você tem que dar o seu passo. Porque na casa de Jesus, aonde ele estava, os discípulos chegavam cedo para sair com ele para um discipulado. Talvez você quer ser discipulado, mas você não está sendo o facilitador do processo. Você não deixa ser discipulado, porque você mesmo não abre o coração para receber de Deus a resposta que Ele quer te dar. Muitas vezes nós queremos receber esse treinamento, esse cuidado de Deus, até por meio de outras pessoas, e achamos que culpar Deus ou as pessoas é fácil. Nós temos que livrar do passado, abrindo o coração e confessando o que nos prende. Nós precisamos treinar isso. Isso é treinamento. Isso não sai no automático. Isso tem que ser intencional. Somos nós que temos que fazer isso. Não é alguém fazer para a gente, não. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Pecado que fica para trás, que às vezes causa ainda dano, provocando as pessoas, porque não confessam e vivem a praticar novamente aquilo que está no passado. Que às vezes recebemos até o perdão de Deus, mas não recebemos ainda, dentro da nossa mente, o entendimento de que algumas coisas precisam ser soltas. As amarras que estão prendendo certas situações que prendem a perna da gente, a gente tem que soltar daquilo. E como? Confessando. Nós precisamos nos livrar das amarras, diga amém por isso. Nós precisamos livrar de coisas que está causando danos a nós e a outros, diga amém por isso. E para livrar, a gente tem que confessar. E tem certas coisas que você tem que repor o dano. Tem certas coisas que você precisa falar com quem você prejudicou. Não adianta eu meter a língua em você, falar mal de você, e depois, Deus me perdoa. Ai, Jesus, chorar na minha campanha de oração no meu quarto, mas não ter a coragem, que essa mesma língua que falou mal de você, ir lá e falar, cara, eu falei mal de si. Eu te defamei. Eu denegri a sua imagem. Falei coisas indevidas ao seu respeito para um colega. Eu desconstruí a sua imagem. Crente, salvo, tem esse tipo de conduta. Crente que só é nome de crente e que não é salvo, não conheceu o Jesus verdadeiro, não age dessa maneira. Ele continua com a religião impregnada dentro do coração e da mente, fazendo esse tipo de reza dentro de quarto, ou até mesmo dentro da casa de Deus. Sem esse tipo de atitude que eu estou falando aqui, não vai resolver a sua vida. Você vai continuar carregando uma bola sobre as pernas. Irmão, eu falei o que não deveria falar acerca da sua pessoa. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Está claro isso?
Irmão, é isso que é a palavra de Deus. Você tem alguma coisa contra a minha pessoa? Não há nenhum problema você ter. O problema é você manter tendo e fofocando ao meu respeito para os outros. Se você tem, pastor, eu acho isso ao seu respeito. Me dá uma margem para dúvida. Me dá uma margem para discutir com você num campo de ideias, de respeito. Falar com você, o que eu fiz com você? Me perdoe. Eu errei. Achei que estava fazendo bem e fiz o mal. Ou até mesmo fiz o mal intencionalmente. Eu prejudiquei a sua vida. Eu falei o que não podia ter falado. Quem está entendendo isso? Então, meu irmão, pedir perdão, peça perdão, nunca estará alinhado se não tiver passado pelo um arrependimento e pela uma fé verdadeira. Uma fé, irmão, que está conectada à obra. Sabe o que é isso que eu estou falando? Isso aqui é obra. É fé conectada às obras. Que obra, pastor? É obra, ações. Falar. Eu falei o que não devia e agora eu vim retratar e acertar as contas com você. Alguém que não se arrependeu e não pediu perdão, irmão, ou pior, guarda em si coisas que não se arrepende. Tem gente que está tão difícil a coisa para ele que ele não perdoa nem ele mesmo. Você já conheceu alguém que fala assim? Eu estou com um problema sério, eu não consigo me perdoar. Não consigo. Eu não consigo. Pastor, que coisa. É uma culpa tremenda. Eu vivo carregando um fardo. Eu vivo carregando um peso, porque eu me sinto culpado por aquilo que eu fiz. Olha, ele tem dificuldade para perdoar ele mesmo. Como que ele vai perdoar os outros, irmão? O indivíduo que tem dificuldade para se perdoar, como? Deus vai tratar conosco nessa palavra, diga amém por isso. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender a ouvir Deus, a alinhar em arrependimento, em fé, verdadeiramente, irmãos. Porque nós precisamos, é como eu disse aqui um dia desse, é como um carro, irmão. O carro, se você tem um carro, outro dia eu levei um carro agora para fazer a troca dos pneus, e eu pedi o cara assim, troca e alinha. Aí o senhor falou assim comigo, não, no momento que troca os pneus não pode alinhar. Aí eu falei, ué, mas estranho, eu entendi que trocava e já alinhava, não. Você deixa o pneu mexer, dá uma ajustada, as peças que está meio desgastada, vai adaptar, e depois que você volta aqui, vamos alinhar. Porque se tiver que mexer em alguma coisa, eu vou dizer qual a peça que tem que ser trocada. Assim, como essa peça deformada de uma engrenagem não funciona, estraga, não alinha, sabe, irmãos? Tem certas coisas na nossa vida que é do mesmo jeito desse carro. Se você não trocar a peça, não adianta. Escute, não adianta. Se você não trocar o ódrio, o vinho novo não fica, não tem como ser colocado. Você tem que pedir ao Senhor que mude a sua mente. Deus, muda a minha mente, eu quero ter a mente do Senhor. Não é essa mente cauterizada, eu acho que é assim, tem que ser assim, eu funciono assim e tal. Não, irmão. Você tem que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo renova a cada dia. Não há nada que surpreenda o nosso Deus, porque Ele sabe e conhece o fim antes do começo. Se você pedir ao Senhor, põe essa mente em mim, Deus, para eu entender as gerações, para que eu possa entender as gerações, as pessoas, o momento. Irmãos, essa semana eu estava fazendo aula com uma pessoa em inglês. Ele é um americano. E eu estava conversando semana passada. Estava conversando com ele e eu falei com ele assim: moço, eu estou tendo uma dificuldade. Me ajude. Eu tenho um culto que está acontecendo já há 3 anos num espaço, dentro de uma igreja, e aquilo, estou tendo dificuldade de fazer aquilo virar.
ter acesso aos estrangeiros e ter uma linguagem que alcance eles. Você pode me ajudar? Porque você é americano. Americano de cabeça de americano, não é de brasileiro. Então eu preciso, se eu quero alcançar americanos, o que eu preciso entender? A maneira mais ou menos como eles veem o mundo. Como eles enxergam as coisas. Isso é aprendizado, irmãos. Não adianta eu chegar, não, o meu culto vai ser assim, e se eu quero ganhar... Irmão, você tem que entender qual é o tipo de instrumentação você vai usar para ganhar as pessoas. Sabe por que Jesus não errava na pescaria? Ele chegou na beira do lago e disse, lança a rede para o lado direito do barco. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus conhecia a cabeça dos peixes. Ele sabia onde os peixes gostavam de ficar naquele horário. Não é a sua experiência, é a mente de Cristo que tem que funcionar. Você tem que ter inteligência que o Senhor coloca dentro da sua mente. É Ele que vai colocar. Atribua a Ele, por favor. Só conhecimento humano não funciona, tem que vir dele. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. E vem uma quantidade enorme de peixe, por quê? Porque o Senhor conhece. Nós precisamos entender esse tipo de princípio, irmãos. Nós precisamos alinhar pecado que está no passado te atrapalhando hoje. Você precisa confessar, trocar essa peça e dizer, Deus, põe aqui óleo, põe aqui o teu espírito, lubrifica essa máquina. Lubrifica essa máquina, Deus, porque eu quero produzir. Atos 3, 19 e 20 diz, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Essa atitude de arrepender-se, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado. Quem é Ele? Quem é Ele? Jesus. O perdão começa, irmão, no reconhecimento. Você precisa reconhecer os seus erros. Meu Deus, o que eu fiz com essa mulher? O que eu fiz com esse homem? Você tem que colocar para fora. O que eu fiz com esse moço, com essa moça? Sinta nojo, irmão, daquilo que você fez, pelo amor de Deus. Não acostume com as coisas erradas, não. Você tem que ter o seu coração voltado para o Senhor e dizer, Deus, eu não quero isso mais, isso é nojento. Essa prática pecaminosa não faz mais parte do meu DNA, Senhor. A minha vida agora, Senhor, é tua. A minha mente é tua. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Isto vai te levar a chamar isso de arrependimento. Por quê? Porque na hora que você falar isso, realmente com o coração puro, Deus vai falar assim com você. Enéas, tá muito boa a nossa conversa, viu? Tá legal, essa conversa sua. Estou vendo seriedade nesse negócio. Agora só que é o seguinte, vai lá naquela irmã da porta, resolve aquela situação com ela, pai. Enéas, vai lá naquele irmão, você andou falando dele, resolve a situação com ele. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Resolve aquela situação, conversa com ele, confronta ele, fale com ele. Deus está falando conosco, irmão, nessa manhã, que a gente tem que parar de ser crentes mascarados, de arrancar a máscara. A gente tem que ser crente ao ponto de falar assim, não, eu errei. Eu fiz o que não deveria fazer. Eu conversei fiado a respeito de um crente lá na igreja. E é isso que Deus quer, que você se arrependa. Mesmo que haja muitos anos na igreja, nós erramos, irmãos. Quem tem aqui mais de 30 anos de crente, diga amém. Só eu e a Edna. Meu Deus, Edna, você é velha, hein, Edna? Ô, irmãos, não é tempo de crente, a gente erra. E os erros mais comuns que acontecem entre nós, sabe o que é? O orgulho. Ô, irmão, pensa no negócio fácil de praticar, é o tal do orgulho. A gente fica orgulhoso, cheio de nós mesmos. Ah, não.
eu sou tal. Comparamos. Fulano, ó o orgulhoso. Fulano erra, eu não erro. Sou pastor. Sou cheio de Deus. Sou o homem da campanha de oração. O azeite está transbordando aqui, ó. Orgulho. Sabe? Outra coisa, a rebelião. Rebelião é um outro problema que nós às vezes praticamos. Porque nós faltamos ser crentes disciplinados com a nossa família, rebelamos contra ela mesma, rebelamos às vezes contra os nossos irmãos, contra a nossa igreja, contra autoridades espirituais que estão sobre nós. Tem gente que tem uma dificuldade de se manter, irmãos, crente numa igreja, sabe por quê? Porque é rebelde, não aceita pastoreio. Se você disser para ele assim ou para ela, não faça isso. Ah, é aquilo mesmo que você está pedindo para não fazer, que a pessoa corre lá e faz. Sabe o que é isso? Rebelião. Rebelião, segundo a Bíblia, é o mesmo que ser um feiticeiro, irmão. Às vezes nós criticamos a pessoa para a religião dela, mas você está fazendo a mesma coisa. Então nós temos que ter atenção. Outra coisa, murmuração. Se torna um pecado gigantesco. Você começa a murmurar. Você começa a criticar tudo, critica todo mundo. Outra coisa, falta de compromisso. Outro pecado. Quantas vezes, irmãos, nós marcamos, olha aqui para mim, olha aqui, que isso aqui é um tipo de pecado que não difere em nada do outro. Você compromete com uma pessoa em algo, mas você fura, descompromete por sua conta própria. Você marca, olha, irmão, 7 horas, pode marcar que eu estou aí no ensaio, viu? 7h45 você chega, com a cara mais lavada. O irmão chegou aqui 7 horas te esperando. Irmão, pode deixar que eu tire essa música, viu? Que eu vou tocar domingo. Chega aqui domingo, o povo passa maior mico na frente do povo. Um está tocando para o norte, outro está tocando para o sul. Achando que o povo não percebe que isso está acontecendo. O que nós estamos aprendendo aqui? É que compromisso é compromisso. E o pecado de ser incomprometido, irmão, está espalhado no meio do povo. E tem crente, Jesus muda a sua vida. Muda? Então começa a mudar você, meu irmão. Muda você, porque as pessoas estão te olhando. E a mensagem que mais prega não é a Bíblia que você lê, é as atitudes que você tem. Eu e você, as nossas atitudes pregam mais do que as palavras que a gente sabe falar. Tem gente que tem uma habilidade para decorar, que parece a Ludmilla decorando o teatro dela lá no secular. Ludmilla abre aquele monte de texto lá em casa assim, começa a decorar aquilo e fala, rapaz, o que é isso? Se eu dependesse de fazer isso, eu passava fome. Mas não é isso, irmão. É vida com Deus. O que você tem que fazer quando você erra? Responda pelo dano. Olha o que diz Salmo 37:21. O perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. É Bíblia, é palavra de Deus. Quem é justo aqui diga graças a Deus. O justo dá com generosidade. Arrependimento produz a necessidade de transformação. Não tem como eu falar que sou arrependido e continuo com a vida dúbia. Irmão, estou arrependido. Eu viro a esquina ali, estou fazendo a mesma coisa. Isso é arrependimento? Arrependimento que não muda de rumo? É como uma peça, irmão, um mecanismo do carro, tem que trocar, meu amigo. Não adianta fazer enxerto. Não adianta fazer, sabe? Vai estragar outras peças. Tem que mudar tudo. Alinhar de novo como o funcionamento, ou como funciona o mecanismo. Tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Você é servo de Deus. E você precisa ter essa vida transformada. Por quê? Porque arrependimento também é repor danos. Tem gente que fala assim, não, Deus te paga. Não, irmão, Deus te paga não. Você deve trabalhar e pagar o irmão. Você pegou emprestado? Trate de conversar com o irmão lá. Faz de conta não. Deus te paga, coloca na conta de Deus? Não, você tem que ser administrador dos seus recursos. Não enrolar as pessoas não. Que na casa de Deus
as coisas funcionam. Deus não aceita esse tipo de atitude. Quem está entendendo essa verdade, diga amém. Pastor, você está pegando pesado. Hoje é a ceia. Você precisa de ouvir uma palavra séria, para que nós todos venhamos nos alinhar dia a dia, irmãos. Porque a facilidade que eu tenho em praticar, e você tem, nós temos, é uma coisa, irmão, que está na natureza caída do homem. Estou sendo religioso com você, estou sendo claro. Nós temos uma tendência, mas nós vamos vencer isso, diga amém. Não será fácil, mas com Jesus é fácil, amém, irmãos? Igreja, ela é marcada, irmão, com essas transformações. E ela não pode ser marcada com essas negatividades, não. A igreja tem que ser marcada com alguém que olha e fala assim, olha, lá naquela igreja, eu conheci uma pessoa, que o cara era todo enrolado. Mas você tem que ver ele hoje. Ele mudou. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a perdoar. Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pai, me perdoa. Esse sujeito veio na igreja hoje. Gostei de ver a cara dele. Pai, me perdoa, mas eu quero estar longe daquele indivíduo. Que tipo de perdão é esse que você está buscando de Deus, crente? Como nós queremos perdoar ou ser perdoados por Deus se nós não desenvolvemos o hábito de perdoar uns aos outros? Perdoar não é opção para um cristão. Perdoar não é uma escolha para quem quer estar alinhado rumo ao futuro, irmão. A frase, mas eu não perdoo, não pode sair da nossa boca como cristão nunca, irmão. Não perdoo. Eu não perdoo ele. Irmão, tira isso da sua mente. Perdoar tem que ser um hábito contínuo. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos desenvolver isso continuamente. Dizer que não se perdoa não pode fazer parte do nosso vocabulário. Chegando já para o ponto final, pratique o perdão. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu o quê? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. No fundo, o que Pedro queria perguntar a Jesus é se a prática do perdão deveria ser um ato contínuo na vida dele. É isso que ele queria saber. Portanto, na vida dele e dos seus irmãos, isso deve ser. Quem é irmão de Pedro aqui, diga amém. Quem é irmão de Pedro aqui, diga amém. Se você é crente, você é irmão de Pedro. Quem é irmão de São Pedro, diga amém. Quem pode dizer assim, eu sou o São Enéas, São Maria, São João? Uma pessoa me perguntou, pastor, eu posso chamar ele de São Pedro? Sim, irmão, santo homem de Deus. Você também é um santo homem de Deus. Uma santa mulher de Deus. Sabe por quê? Porque o óleo vai te lubrificar em nome de Jesus. O Espírito Santo está sobre você. Você não vai ter essa ideia que não há perdão. Eu não consigo perdoar. Consegue sim, irmão, porque Jesus está aí. Você consegue. Se ele não estivesse, eu te daria razão. Que a natureza caída não permite você ter essa capacidade de perdoar os outros. O que te faz capaz de perdoar a pessoa, sabe o que é, irmão? Jesus na sua vida. Sabe o que é a pessoa chegar assim, com um punhal, querer te esfaquear e você dizer assim, eu te amo, eu te perdoo. Jesus. Porque é ele que fez isso lá na cruz. Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Coloca sobre os seus pés. Pratique o arrependimento. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros. E ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A confissão contínua de pecados uns aos